Olá, seja bem-vindo ao canal Lucélia Gontijo Oficial. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que tem uma história, você que tem um sonho, você que tem uma meta, você que tem uma essência, você que é único. Histórias, muitas das vezes elas vêm sendo contadas com base na experiência de cada uma das pessoas, né? Nessa minha jornada como hipnoterapeuta, a gente vem ouvido, experimentado várias histórias de pessoas com desenvolvimento, com sonhos, com metas, com dificuldades e com seus medos. Mas hoje eu quero contar a minha história para vocês de uma maneira diferente, tá? Então, eu sou uma mulher simples, casada, tenho 3 lindos filhos. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho meu rapazinho aí de 12 anos, a minha mocinha de 11 e uma que fez 4, né, agora recentemente. Nós temos uma história muito linda e a história dos meus filhos em outro momento eu vou adentrar. Mas eu quero contar uma história, não como você só simplesmente saber da minha vida, mas eu quero contar a minha história de uma maneira que você possa, quem sabe, se em algum momento fizer sentido para você, entender os mecanismos usados para ressignificar, para construir e para poder, quem sabe, buscar um sentido diferente na sua história. Eu não sei da sua, sei da minha. Mas vou contar a minha aqui de uma maneira bem simples, bem pacata. Então, no ano de 1981, nasceu Lucélia. Exatamente, em 1981. Eu tenho aí 38 anos, vou fazer 39, agora no mês de janeiro. Então, eu nasci em um ambiente muito simples, onde a minha mãe veio de uma família grande, né? Ela é a terceira de 7 irmãos. E naquela época, tudo era muito complicado, muito difícil. Meu avô e minha avó veio de zona rural, né? Como a maioria das pessoas desse tempo veio de zona rural. Então, minha mãe teve aí um relacionamento muito incrível e tenso com o meu pai. E acabou que eu cheguei, né? Cheguei nesse mundo. Bom, eu não vou adentrar muito na história deles, né? Porque a história é deles, eu vou contar a minha. Então, a minha era que de um determinado tempo eu tinha data, já tinham aí definido a minha história. Então, houve, não sei, não quero adentrar nisso, tá muito tranquilo, ressignificado, mas houve uma possibilidade de eu nem estar aqui hoje, né? Foi feita essa proposta. Só que o mais incrível, na história teve uma opção, e nessa opção a minha mãe optou em não ceder, né? E a minha mãe, mulher sempre forte e decidida, ela decidiu me ter sozinha. E o relacionamento entre ela e o meu pai não foi lá muito essas coisas. Cresci mais pro lado da minha mãe. Logo depois, aos 15 anos, eu tive a possibilidade de conhecer meu pai, foi muito bacana. Soube que tinha irmãos. Eu não gosto muito de vamos pensar, viver sozinha, né? E eu cresci e me desenvolvi junto com a minha mãe, que foi um presente, foi um aprendizado perfeito que, graças a ela, eu sou o que eu sou hoje, né? Mulher forte, me considero poderosa e confiante. Mas o fato de eu me sentir hoje uma mulher poderosa e confiante foi justamente pelas experiências que eu vivi. E hoje, na gestão das emoções, você percebe que o seu aqui e agora
é muito com base nas suas experiências lá de trás. Né? Eu tinha tudo para ser uma mulher triste, para ser uma mulher que talvez não estivesse desenvolvendo ou empenhando da forma que eu empenho no momento de ajudar pessoas. Eu poderia ser uma mulher que poderia ter feito várias outras escolhas devido à minha história, né? Eu cresci num lar sem muitos recursos e por várias vezes, em várias situações, até primos, pessoas próximas, brincavam comigo o fato de eu não ter pai, com nomes, brincadeiras, dizem... nem me recordo mais, se acredita, mas é interessante porque ela existiu, tá aqui em algum momento na minha mente. E essa história, para mim, em vez de ser algo negativo, muito pelo contrário, me fez ver o mundo de uma maneira diferente, né? Falei, caramba, quantas pessoas têm histórias, eu tenho as minhas, você mesmo que me vê aqui agora vai ter as suas também. E essas histórias com dor, história com sonhos, medos. E eu vou fazer algumas séries com base na minha experiência e os recursos que a gente vem utilizado para alcançar resultados, tá? Então, esse aqui vai ser uma série de histórias e essa é a primeira história. Então, Lucélia Gontijo, na verdade não era Lucélia Gontijo ainda, né? Meu nome é Lucélia Maria da Silva. Lucélia Maria é sobrenome, eu fui registrada somente com o nome do meu avô, né? Materno. E o meu nome, ele é lindo. Eu aprendi a amar, eu aprendi a honrar a história por ser um nome simples, mas é o meu, é a minha história. Então, quando você começa a ver histórias de outras pessoas, quando eu vou fazer aí algum atendimento, as pessoas já iniciam o processo de contar a sua história. Mas sempre para o lado difícil, duro, e que muitas das vezes não tem uma versão diferente. O cérebro, ele não sabe diferenciar o real e do imaginário. E você sabe que a história que, por exemplo, eu estou contando aqui para você aqui, é a minha. Mas eu vou contar essa história com base no meu momento. Por quê? Porque a história, ela sempre está em movimento, né? Hoje, por exemplo, quando eu penso no meu pai, eu penso desejando que ele esteja bem com a família dele, desejando que eu não convivo com ele assim constantemente, mas nada impede de em algum momento da minha história eu me deparar em uma situação com meu pai, vamos estar sempre juntos, conectados, porque afinal de contas ele é meu pai, né? Não tem como ser diferente, não temos um relacionamento. Esse relacionamento entra na gestão das emoções e que não foi construído, né? A gente não alimentou isso, nem por parte dele, nem por minha parte também. Então, houve aí um período de curiosidade, foi algo muito bacana, mas foi ressignificado. Então, eu não sei qual é o seu relacionamento com seu pai, né? Mas dentro de mim, sempre quer o melhor, quer o melhor. E mesmo não convivendo com meu pai, mesmo não tendo uma história experimentada, né? A gente teve pequenas histórias, pequenos vieses, que para mim foram ótimos, me geraram aprendizados muito grandes, né? E hoje, sendo mãe, eu consigo entender algumas coisas de uma maneira diferente, mas quando na programação neurolinguística e no coaching, quando a gente vai atender um cliente, às vezes as pessoas têm medo ou vergonha de contar as suas histórias porque têm receios dos julgamentos, né? Vou te contar uma coisa. Eu sempre tive dificuldade de gravar vídeo com medo de julgamentos. Isso faz sentido? Mas nos meus atendimentos, a gente sempre vai falando com pessoas. Olha, nós precisamos lidar com os julgamentos de uma maneira que seja livre. Cada história ela é única
mas existe um porquê por trás dessas histórias, né? A minha me fez ser quem eu sou hoje. E a sua também vai fazer com quem você se tornou hoje. Mas eu escolhi um caminho diferente, né? Quando eu fui iniciar essas minhas formações, que foi mais ou menos há uns 13 anos atrás, iniciar essas formações de desenvolvimento de pessoas, eu ouvia muito, olha, livre de julgamentos. Mas você sabe quem é a primeira pessoa que se auto-julga? Você mesmo. Eu me julgo, não é o que as outras pessoas estão vendo ao meu respeito que tem peso sobre mim, e sim aquilo que eu acredito de mim mesmo. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa, comenta alguma coisa, e se você dá a essa pessoa o devido valor e autoridade do determinado comentário, e você validou isso de forma consciente ou inconsciente, você vai experimentar essa realidade. E eu te confesso, você que me vê aqui hoje, que por várias vezes eu deixei de alcançar várias nuances na minha vida por julgamentos. É engraçado, né? Mas não julgamentos que as outras pessoas fizeram, porque cada pessoa ela vai se comunicar, assim como eu estou me comunicando com você, as outras pessoas também vão se comunicar comigo. Ou com a ecologia, ou seja, com o ambiente, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, seja com seus filhos, com seu cônjuge, enfim, sempre vai ter o princípio da comunicação. Só que a forma que muitas das vezes a gente se comunica pode expressar nuances e sentimentos. Quando eu falo de sentimentos e com base nas nossas experiências, eu confesso que mesmo trabalhando com todas essas ferramentas, eu sou uma pessoa que acredito ser muito emocional. Então, dependendo do meu estado emocional no momento, eu posso me deparar ali com as estruturas um pouco mexidas com base na ação ou com base na minha reação ao que for dito ou assunto que for tratado. Então, a minha história, eu posso dizer para você que ela é feita de superação. Por quê? Porque eu não me permiti em momento algum me vitimizar. Quando eu digo em momento algum me vitimizar, não significa que eu sempre acertei, né? Em alguns momentos eu errei. E sabe o que é um interessante? Que mesmo errando em alguns pontos ou em algumas escolhas, teve os aprendizados. Porque cada pessoa que perpassa a nossa vida, na minha vida, na sua vida, são pessoas que vêm por algum motivo nos ensinar algo, né? Eu particularmente, devido à minha criação, eu sempre tive muito receio de me expor. E no meu trabalho hoje, se você não se expõe, você não consegue mostrar o seu trabalho, você não consegue ajudar outras pessoas, né? E eu evitei, tanto é se você vai comer, você que tá me vendo aí pela primeira vez, for ver aí o período do meu YouTube, ele tem já alguns anos e que eu não alimentava. Justamente porque eu me auto-julgava. Talvez não competente, talvez não com habilidades, talvez com a nuances aí de necessidade de melhorias. Poxa, todos os dias aprendemos coisas novas e todos os dias somos capazes de moldar uma determinada parte ou área da nossa vida para alcançar resultados, né? Hoje, com base na minha história e com os anos aí ajudando algumas pessoas, eu acabei desenvolvendo um curso chamado Mulher Poderosa e Confiante na Vida e nos Negócios. E quando eu idealizei esse curso, na verdade, foi para ajudar outras mulheres, mas também foi para me ajudar, porque eu comecei a focar naquilo que eu quero. Porque aquilo que eu não quero, tanto eu como a minha mente e as pessoas próximas a mim já sabem.
Então, o que eu quis fazer da minha história? A minha história é uma história diferente, em que eu quero contar não para você que está me ouvindo e me vendo agora, mas eu quero contar para mim mesma a minha versão, uma versão que me faz ser ainda mais poderosa e ter ainda mais confiança naquilo que eu vou me propor a fazer daqui para frente. Então, quando você passa por pressupostos em histórias em que você dá mais ênfase ao que os outros pensam, ao que os outros falam, você acaba se perdendo e aquela essência que você acredita e que ela é sua e que é a mais certa, ela se perde. Porque muitas das vezes a gente vai dar tanta ênfase às outras pessoas, ao que elas pensam e ao que elas querem, que você se perde. E por várias vezes eu me perguntei, quem é a Lucélia? Né? Eu me perguntei por várias vezes. Por várias vezes eu relutei em ouvir a resposta. Porque se você lança para você mesmo essa pergunta, em algum momento você, de forma inconsciente, já tem a resposta. Aliás, todas as respostas que você precisa para suas tomadas de decisões já estão aí. Apenas se permita ouvir. Então, por várias vezes eu me deparei em situações, porque como eu vim de uma situação, vou falar no sentido financeiro, como muitas outras pessoas também vieram em uma família humilde, de pouco recurso, eu nunca tive ninguém para me ajudar financeiramente, a não ser a minha mãe, com um salário mínimo que ela trabalhava, na verdade trabalhava em 2 empresas, né, no consórcio, na época que eu me recordo aqui, teve outras empresas, mas sempre trabalhou com escola, né. É por isso que eu venho, talvez, dessa vontade de ajudar pessoas, porque eu nasci praticamente ela trabalhava aqui no Polivalente Gabriel. Isso eu tô apontando aqui porque eu tô aqui em casa hoje, que é bem pertinho aqui da minha casa. E eu cresci lá, no meio de pessoas que com as suas diversas histórias, com as suas diversas experiências. E hoje, se eu pudesse escrever um livro para cada uma dessas histórias que eu ouvi, nossa, daria muitas histórias. Mas o que eu quero dizer com você é te fazendo uma pergunta que eu já fiz para mim. Que história você vem contado para você? Que história? É uma história de fracasso ou é uma história de sucesso? Não existe outra. Existe ou fracasso ou sucesso. Sabe por quê? Porque vou te dizer bem no fundo o que eu faço comigo. Todos os dias, depois que eu aprendi a programação neurolinguística, eu chego e ao deitar, fecho os meus olhos e eu começo a meditar. O que é o meditar? É eu voltar na história do meu dia e ver que aprendizados que eu tive nesse dia de hoje. Porque 100% do meu dia, tudo deu certo? Com certeza deu. Sabe por quê? Porque até aquilo que deu errado, se eu for ver a intenção positiva, se eu for ver o aprendizado que eu tive daquilo, é muito mais do que só simplesmente eu chegar e reclamar, poxa, deu errado. Nossa, eu tô triste, eu tô arrasada, acabou com o meu dia. Não, peraí. Qual é o aprendizado que eu vou ter do meu dia de hoje? Então, quando eu comecei a ouvir histórias de outras pessoas nos meus atendimentos, sob medida, por exemplo, que a gente faz isso no processo individual, ou talvez aí, quando é em grupo, a gente faz também. Então, assim, a gente percebe o quanto que essas histórias interferem no sucesso das pessoas. E quando eu descobri isso, eu parei. Eu tinha tudo para ser uma pessoa depressiva. Eu tinha tudo para ser uma pessoa que não me sentia amada. Eu tinha isso. Não sei você, mas eu já tive isso, né? Eu tive essa sensação de que eu não era amada, de que eu era sozinha nesse mundo. Mas quando eu percebi a mulher incrível que eu estava me tornando, eu não mais pude
a acreditar que eu precisava de uma outra pessoa para me sentir feliz, amada e fortalecida. Porque Deus, eu tenho a minha fé, não sei qual é a sua, mas eu tenho a minha. E na minha fé, Deus me fez tão perfeita, cheia de possibilidades e tão rica em conhecimento. E com base no meu conhecimento, eu vou poder conquistar as outras coisas que eu desejo. Entende? Então, por exemplo, quando eu quis começar a ter as minhas coisas, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade numa panificadora, que era aqui pertinho, se você que me ouve for de Anápolis, sabe, que ficava ali perto do Vila Verde. E depois eu fui para o sindicato, depois eu tive a oportunidade. Essa história para mim mexe muito comigo, que ali na Rua 9 tinha uma escolinha de informática, né? O nome da diretora de lá era Marta. Lá nisso faz tempo que eu nem a vejo. E a Marta, era novinha, eu devia ter uns 13 anos. 13 anos. E a minha mãe não queria que eu continuasse trabalhando na panificadora e eu peguei e falei, cara, eu quero aprender informática. E nós tínhamos uma prima que morava nessa Rua 9, aqui na Vila Góes, aqui pertinho. E essa casa dela era de frente a essa escola de informática. Era uma casa também, bem simples lá, mas tinha muitos computadores e aquilo ali. Quando eu vi, eu falei, poxa, eu quero isso pra mim. E vira e mexe eu falava, mamãe, vamos na casa divina, por quê? Porque lá tinha uma portinha, e aí, enquanto minha mãe tava lá conversando, eu atravessava a rua e eu ia lá ver o povo digitar, porque pra digitar naquele teclado, pra mim, era um sonho, né? Era algo incrível. E foi muito bacana. Minha mãe vendo, comecei a me emocionar aqui. O cérebro trabalha por imagens, né? Então ele traz a imagem daquele dia. E nesse dia eu vim embora pra casa. Desculpa. Minha mãe disse assim, eu vou pagar esse curso pra você. Eu, nossa, vou fazer meu curso de informática. Então, quando eu fui fazer meu curso de informática, eu era dedicada, né? Minha mãe trabalhava muito, morávamos eu e ela. Daí meu curso era às 2 horas da tarde. Eu saía da escola, que eu estudava de manhã, e eu descia sozinha aqui pra escola. E a Marta, ela gostava muito de mim, eu comecei a fazer, e lá era por apostila, né? Módulos. Daí então, quando eu comecei a fazer o curso de informática, e eu fui gostando, eu fui adaptando, e eu gostava muito de aprender, era muito curiosa. Na verdade, ainda sou até hoje. E quando foi no segundo módulo, ela me entregou a apostila. E ela me chamou lá e me entregou a apostila. E ela não me deu, lembro direitinho, ela me deu R$60. Por quê? Porque eu ia pra lá pra fazer o meu curso e ela deixava eu ficar mais. Então, assim, enquanto não tinha um aluno daquele horário, ela deixava eu ficar. E no que eu ficava, eu aprendia mais. Eu refazia o exercício por 2, 3, 4, 5 vezes, ou mais, tô trazendo aqui agora. E essa história pra mim mexe muito. O nome da escolinha era Space Informática. E era muito bom. E aí nesse dia eu cheguei em casa toda feliz com a apostila na mão, porque minha mãe tinha me dado dinheiro pra pagar o módulo, né? Aí eu cheguei lá em casa com o meu dinheiro de volta, mais R$60 e a apostila. Vai, menina, por que você não pagou? E eu, mãe, eu paguei, só que ela me deu mais R$60. Porque assim, a minha vontade de ajudar lá era tão grande que ela reconheceu, mas a minha infantilidade, eu não tinha uma mente ainda aberta para isso, né? Tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E assim, foi muito bacana, porque ela reconheceu, eu ajudava, ela digitava trabalhos para fora, e naquilo ela pedia para mim fazer, e eu, não, traz aqui, eu vou fazer. Eu sempre, sim, traz, eu vou fazer. E aquela foi uma experiência muito bonita para mim, porque minha mãe me pegou na mão, voltou, ela não entendeu, já pensou mal de mim, né? O que eu tava fazendo com aqueles R$60? Daí então minha mãe veio para devolver os R$60 para ela, e assim, morrendo de vergonha, pensando que eu tivesse feito alguma coisa, porque eu ficava muito tempo lá. E aí a Marta foi, me chamou, eu toda sem graça, sem saber o que estava acontecendo.
Hoje eu sei. Claro que hoje eu tenho uma ressignificação maior disso, mas foi um aprendizado, né? E nisso, a minha mãe veio toda feliz, me abraçou, me pediu desculpas e falou assim, olha, parabéns. E a Marta ainda sugeriu, se você não importar, mamãe, deixa ela aqui. Né? Eu podia estar na rua, eu podia estar brincando, eu podia estar fazendo coisa errada, mas eu queria estar lá, eu queria aprender, eu queria trabalhar. Então, assim, foi uma experiência muito bacana pra mim. Isso, eu tinha uns 13 anos. Com 12 eu já trabalhava na panificadora. E que também foi um aprendizado, foi muito bacana. E, enfim, foi muito impactante essa história. Foi uma das vezes que eu me senti reconhecida. Né? E é tão bom você se sentir reconhecido por aquilo que você faz. Só que hoje eu quero trazer, lembrando dessa história, entender que muitas das vezes a comunicação que você ou o meio traz, ela pode surtir de várias formas, né? Então, por exemplo, eu cheguei em casa sozinha, eu toda animada, feliz, olha, mamãe, tá, ela já teve um pensamento diferente de mim. E eu pude perceber que quando hoje, né? Quando as pessoas duvidam da minha capacidade ou de alguma coisa, isso mexe comigo. E eu pude entender que foi por conta dessa experiência que sempre quando alguém fala alguma coisa que eu não fiz, mexe comigo, ficou ancorado aqui, ó, né? E muitas das vezes, dependendo da forma que a pessoa fala comigo, vai lá no fundo, mexe, volta a emoção, né? Porque você não fez nada, talvez o que você fez teve uma intenção tão bacana, tão bonita, e de repente a pessoa tem uma reação diferente com base naquilo que você se propôs a fazer. Então isso mexe, né, com a estrutura. Eu não sei quanto a você, como que você vem contado a sua história, né? Não foi uma intenção negativa da minha mãe, foi uma intenção positiva, muito bacana, que era de se preocupar e ela não sabia o que estava acontecendo. Mas aquela reação ficou ancorada em mim e eu percebo que até hoje, quando alguém fala comigo de uma forma diferente, ou dependendo, fala de uma maneira que não foi o que realmente aconteceu, até hoje mexe com as minhas estruturas, você acredita? Então hoje eu já aprendo a ressignificar através da programação neurolinguística. Então isso mexe. Quando eu fico sabendo de alguém que falou alguma coisa ou teve algum comentário. E eu posso te dizer mais uma coisa? Por várias vezes eu evitei de fazer amizades e de estar envolvendo com pessoas porque eu não gostaria de ouvir o que elas pensam. Você acredita nisso? E talvez, eu não sei se é tão recente, mas recente eu fui para iniciar um novo projeto e eu aprendi a gostar muito de uma pessoa. E de repente, só um exemplo, tá? E eu aprendi a gostar muito dessa pessoa e de repente eu escutei ela falando de uma forma negativa sobre um projeto pelo qual eu acreditava muito. E sabe o que aconteceu? Eu me vi totalmente desmotivada a dar continuidade porque eu ouvi que a pessoa não estava me dando ali uma certa credibilidade em relação ao que eu estava propondo a fazer. Eu me senti insegura por várias vezes, aí vem o medo, nossa, mas fulano pensa isso, é verdade. Então, quando a gente, dependendo do seu estado emocional, quando você ouve o que a pessoa está dizendo e você traz para sua mente como uma verdade ela vai se tornar. Então, se você não gerir os seus estados emocionais de maneira que você consiga trabalhar esses estados de forma a te beneficiar, ela também pode te prejudicar. E não estou dizendo que você não vai sair daí ouvindo opinião ou ajuda de outras sugestões. Eu gosto até de falar dessa forma, né? E muitas das vezes as pessoas vão te dar sugestões. Então, nessas sugestões, nós trabalhamos aqui no IMS, Instituto Master Self, por exemplo, hoje, nos atendimentos sob medida e também nas formações em grupo, para que as pessoas possam se conhecer de uma maneira em que ela possa gerir os seus estados emocionais. E ao gerir os seus estados emocionais, você consiga fazer e dar os seus passos
né? Mediante ou mais um passo, ou um pequeno passo, ou um grauzinho para alcançar aquilo que você quer. O que eu venho percebido é que muitas pessoas vêm tendo dificuldades de dar o próximo passo, mas não por elas, não por incompetência delas, mas pelo que o outro vai pensar ou pelo medo do que o outro vai pensar ou reagir com base naquilo que você está falando ou fazendo. É isso que muitas das vezes eu tive, né? Eu relutei muito. Eu relutei muito, essa é a minha verdade, que eu não queria gravar vídeo. Então, assim, a gente faz texto, mas assim, o vídeo em si, chega um momento, parece que eu ia falar, minha mente travava. E se a mente trava, você não tem recursos internos, porque mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. E por vários outros motivos, depois em outros vídeos vocês vão ver, eu acabei deixando de dar pequenos passos rumo ao meu sucesso. Então, eu não sei qual é a sua meta hoje. Então, com base nessa minha pequena história, é a primeira de muitas que eu vou contar aí para você, e quem sabe possa contribuir com você em algum momento, para que você não tenha mais medo, comece a focar naquilo que é seu, naquilo que te fortalece, tá? Conhecimento, habilidade e atitude. Muitas das vezes temos o conhecimento ou às vezes temos habilidade, mas o que nos falta é a atitude. Mas, se você tem atitude, você pode buscar o conhecimento e desenvolver a habilidade. Eu hoje, por exemplo, busco desenvolver habilidades em áreas que eu nem sequer imaginava que algum dia eu iria mexer. Entende? Então, assim, se eu fosse indo pela mente de outras pessoas, talvez eu nem daria esse passo para aprender. Por quê? Porque na sua jornada, talvez aí na sua história, por várias vezes você pode ter ouvido alguém da sua família ou alguém que você acredita que deu aí a autoridade de que você não tinha capacidade de fazer alguma coisa. E você pega essa verdade para você. Eu já fiz isso. E quando você faz esse processo, acaba refletindo na gestão das suas emoções, porque se você estiver emocionalmente abalado, você não tem a força o suficiente para partir para a ação. O que é a ação? É você dar os passos, você parar, analisar, fazer uma SWOT aí talvez da sua vida, fazer uma análise de perdas e ganhos, valores, para alcançar aquilo que você quer. E o medo ele é um forte aliado na desistência. Mas olha só, o medo é bom. Porque o medo, se você pensar bem, o medo ele vai te colocar num processo de equilíbrio, mas o importante é que esse equilíbrio, o medo não pode ficar mais forte. Então, quando você gera aí as suas emoções, foca comigo. Quando você gera as suas emoções, você vai buscar aí na tua mente recursos para alcançar aquilo que você quer. E quando você alcança, você identifica, uau, eu posso fazer isso de alguma forma. Às vezes tem pessoas que passam por dificuldades financeiras, com dificuldade nos relacionamentos, dificuldades em alcançar ou construir as suas metas. Por diversas vezes, quando vou atender um cliente, quando eu falo assim, olha, o que você quer? Ah, eu não sei. Vamos dar o passo? Então, mas eu não sei. Mas o que você quer? Não sei te dizer. Eu sei que eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, quando você não tem aí limitada a gestão das suas emoções, você corre o risco de não estar gerindo o seu tempo da maneira que vai agregar valor para a sua história. Então, eu volto a te perguntar. Eu iniciei esse vídeo contando a história. Uma história que poderia ter sido de total fracasso. E talvez se você me conhece, sabe até de onde eu vim. Mas eu posso te dizer uma coisa? Quando você aprende a gerir as suas emoções, você começa a ter noção do seu conhecimento, você começa a desenvolver as suas habilidades, mas acima de tudo você tem atitude. E por diversas vezes eu não tive a atitude de vir e fazer. Tudo que você começa fazendo,
Nem sempre é perfeito, cara. Se for pensar por esse lado aí, mas se você não fizer, como você vai chegar na perfeição? Então, olha só, lá no IMS, no Instituto Master Self, o Master Trainer William Magalhães, ele sempre fala lá num programa chamado Conexão Extrema, Superando Limites. Ele fala assim, ó, tem um mantra, né, que ele chama de mantra. O que você foi, começa agora. O que você é, começa agora. E o que você vai ser, começa agora. Então, quando eu entendi essas frases, você percebe que todos os dias você tem a possibilidade de começar agora. Mas começar com mais recursos, começar com mais conhecimento, entendendo que muitas das vezes para chegar aonde você quer chegar, você vai precisar desenvolver algumas habilidades, mas nenhuma delas substitui a atitude de ir e fazer, de dar o primeiro passo. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu te pergunto, qual é a sua meta? Quem é você e onde você quer chegar? Porque onde você está, você já sabe. Não faz sentido? Mas foque em onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Quanto você quer ganhar? Onde você quer morar? Que carro você quer? Então, assim, é muito bonito você ver isso em outros vídeos. Mas perceba que para conquistar tudo isso, você vai precisar dar pequenos passos. E quando as pessoas se deparam nesses pequenos passos, é aí onde vem a gestão dos estados emocionais. Nem todo mundo, ou seja, às vezes eu já estive desse lado, eu não estava preparada emocionalmente para passar pelo processo. E não tem quem não passe pelo processo. Você vai passar pelo seu processo da sua história para você chegar onde você quer. Eu morei na Irlanda. Então, para você chegar lá, morar na Europa 2 anos, igual eu morei, tive meu filho lá. Depois eu vou contar a história do nascimento dele. Foi top pra caramba. Me deu um aprendizado muito grande. Em algum outro momento eu vou contar a historinha dele aí, da minha e do André. E foi um processo bacana, porque precisa ter um passo de cada vez. Ninguém burla o processo. Muitas das vezes você quer, de uma certa forma, diminuir o processo, mas vai chegar ali no momento e vai pensar, uau, se eu tivesse aprendido aquilo, eu teria chegado mais fortalecido, eu poderia ter chegado mais rápido. Então, não queime etapas, tá? Eu aprendi que em vários momentos em que eu queimei as minhas etapas, eu acabei tendo que voltar na estaca zero. E isso ninguém quer. Não, você não quer isso como pessoa, você não quer isso como um empresário, você que tem uma empresa não quer isso para sua empresa. Então, assim, é muito impactante quando você conhece a sua história, honra e valoriza a sua história, foca no que você quer, ou seja, onde você está, mas tenha na mente bem clara onde você quer chegar. Onde você quer chegar. E onde você quer chegar? Então, hoje, se você entrar aqui no próprio YouTube, você vai ver com muitas pessoas, com muitas receitas meio loucas, né? Para você alcançar resultados milagrosos. Aí, cara, o milagre tá aí dentro de você. Então, se você não tiver ação, não buscar ter uma atitude, não desenvolver suas habilidades e competências, eu não vou dizer que é impossível, mas dificilmente você vai alcançar o resultado que você quer. Eu, particularmente, demorei demais a chegar a alcançar os resultados que eu quero ainda, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Minha meta é altíssima. Aprendi a ter metas altas, porque por um tempo eu só me vitimizava. Ah, que legal, fulano consegue, eu não. Ah, que bom que fulano conseguiu, porque pra mim, nossa, isso é difícil demais. Não é. Se você tem uma meta, se você tem um sonho, não desiste, porque os recursos já estão aí dentro de você. Basta você saber exatamente como acioná-los. E eu posso te dizer mais um pouquinho? Eu comecei a entender como acionar esses recursos depois que eu fiz a programação neurolinguística, depois que eu fiz o coaching, depois que eu fiz a hipnoterapia. E eu passei por um processo lindo de ressignificação na minha história. Hoje, eu percebo que mesmo aquelas coisas que não me fazem feliz, talvez, tem aprendizados.
E quais os aprendizados que eu tô tendo? E quais os aprendizados que você tem tido na sua história? Então, para nós finalizarmos aqui esse vídeo, vamos fazer uma tarefa? Ah, muito bem, hein? Então, se fizer sentido para você, e se você for me acompanhar, e eu tenho certeza que agora, eu tenho certeza que você vai me acompanhar nessa série aí de histórias, eu quero que você já providencie um caderno simples, porque no final de cada vídeo desse, eu vou deixar uma tarefa para que você possa estar trabalhando a ressignificação da sua história. Pode ser? Eba, coisa boa, hein? Então, enquanto você vai lá pegar o caderno, preparar aí a sua caneta, pausa o vídeo, não tem problema, pode pausar. Já aciona o sininho para que você consiga acompanhar a entrada dos novos vídeos. Eu não sei se eu vou estar colocando diariamente, mas na medida do possível eu vou estar colocando. E se você, aliás, se você fazer todas as tarefas que nós colocarmos aqui, você praticamente vai colocar em prática situações na sua vida de forma inconsciente, ou seja, quando você menos perceber, algumas coisas aí na sua história, elas vão chegar onde você quer chegar de forma inconsciente. E quando você perceber, falou, nossa, isso aconteceu de verdade e eu nem percebi. Por quê? Porque tudo aquilo que tiver que acontecer na sua história, se você tiver trabalhado, ter tido a ação, ter desenvolvido os seus conhecimentos e assim como as suas habilidades, de forma inconsciente, você já vai estar colocando em prática tudo aquilo que você quer para alcançar aquilo que você quer para ter a vida que você merece. Porque você merece, não merece? O que você merece hoje? Ponha no papel. Beleza? Então vamos lá? O sininho já fechou? Já marcou? Beleza. Para receber notificações? E se você acreditar que tem aí alguém da sua família, ou amigos, ou da sua rede de contatos, que você acredita que tudo que você ouviu até agora possa contribuir com a história dessa pessoa, para que ela também possa reescrever a história dela com mais sentido, compartilha aí, vai. Isso vai me ajudar a mostrar para o YouTube que tem relevância e que eu vou conseguir ajudar o máximo possível de pessoas a escrever uma história diferente. Beleza? Então vamos lá? Então anota aí. Faça um breve comentário da sua história, escrevendo embaixo. Quem eu sou? Beleza. 2. Onde eu estou? 3. Onde eu quero chegar? Coloque metas claras e objetivas. Olha só, com esse processo aqui no YouTube, por exemplo, eu tô acompanhando um grupo só para mulheres, porque eu sou idealizadora aí do projeto Mulher Poderosa e Confiante. Eita, hein? E eu tenho um grupo lá no Telegram. E algumas pessoas, elas acabam indo para lá e não querem expor, né, as suas histórias e aquilo que elas querem lá dentro do grupo. Então, muitas das vezes me chamam pelo WhatsApp e eu ajudo, não tem problema. Mas aqui, se você acreditar também que é interessante, você que me ouve agora, não quer comentar aqui embaixo, que é interessante, tá? Porque quanto mais você comenta alguma coisa, eu posso estar trazendo para você ferramentas de coaching, ferramentas de programação neurolinguística, ferramentas de hipnoterapia. Deixa eu te mostrar aqui um livro que a gente está estudando, ó, que vai ter toda segunda-feira lá no IMS, vai ter a prática de Mindfulness, viu? Então vai ser bem bacana. A gente está estruturando, eu acredito que a partir da semana que vem. Então é interessante. Eu trabalho aqui vários livros e assim, porque a gente estuda no mínimo 3 horas por dia, gente, você não tem noção. Tem dia que a gente acorda às 5 horas da manhã e vai para poder te atender as empresas e fazer com que as pessoas tenham aí grandes resultados. Vou pegar aqui para você, meu acervinho de livros aqui. Então, por exemplo, nós também trabalhamos com esse aqui, ó, o Manual da Programação Neurolinguística. Se você tiver possibilidade de ler e não puder fazer a PNL, a formação, né, que eu super indico. Mas, assim, todas as vezes não é o tempo da pessoa, né, de fazer. E por isso que a gente vai estar trazendo materiais gratuitos para você poder desenvolver todo o seu processo evolutivo. Então, já vai fazendo aí, já curte
comenta como que você acredita que o coaching, o PNL, programação neurolinguística pode contribuir com você, e vamos fazer esse diferencial aí na sua vida. Se fizer sentido, me manda aí. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo como você pode entrar em contato comigo. E se você tiver uma demanda aí na sua vida, na sua história, que você tem vontade de ressignificar, vamos trocar uma ideia no WhatsApp, tá bem? Tô aqui para contribuir com você de alguma forma e fique atentos aos próximos vídeos. Então, aqui eu vou contar a minha história, mas é uma história com ressignificação. Aqui não vai ter história triste, não. Só história alegre, beleza? Então, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Você me encontra aí nas redes sociais, tá? Eu vou estar colocando lá embaixo. E não esqueça de compartilhar para aquela pessoa incrível que você quer ver tendo sucesso na vida. Tchau!